prática da agroecologia para a produção do alimento, ela já demonstra um respeito muito grande em relação ao solo, em relação à terra, né? Então, se a gente vai acessar esse bem que vai nos dar aquilo que a gente for capaz de conduzir a produção dele em cima dele com esse respeito, né? Que seria como que esse respeito estaria sendo realizado. A não utilização de nenhum tipo de agroquímico, agrotóxico, né? Melhoramento químico do solo. Então, quando a gente teve a conversão de ecossistemas naturais, florestais, pela monocultura, pelo agronegócio, pela Revolução Verde, a gente teve essa questão do aquecimento muito forte e da desertificação. Aí quando você transforma isso e tem a transição para sistemas de produção de alimento de base ecológica que estão avançados na transição agroecológica, como os sistemas agroflorestais, você consegue recuperar essas áreas que foram desertificadas, que produzem muito calor. Você consegue recuperar a cobertura vegetal para ter produção de água e diminuição da temperatura mesmo, além de toda a geração de vida. A evolução industrial, né, toda essa aceleração na forma forçou a terra a produzir demais e exauriu ela. Então é muito, muito importante que a gente resgate essa forma tradicional mesmo, né, de cultivo de árvores, de raízes, né, de sementes de boa qualidade, boa genética, assim, para que a gente consiga levar a agricultura de uma forma mais limpa também para os nossos filhos, né? E a gente prima muito isso de trazer eles para a roça, né? Eles para trabalhar junto com a gente, para eles sentirem, né, o que é uma terra, o que é uma planta acompanhando a outra, né? Se você quer cultivar horta, todo ano você tem que replantar, plantar. Cada ciclo, então a agrofloresta, uma vez que você fez horta, você já implanta a agrofloresta. Então ela tem um sistema muito produtivo para a vida toda, né, do produtor, que sou eu, para a família e para o ecossistema. Né? Aqui a gente observa que os animais da floresta estão vindo viver aqui, porque ele já percebe que já é uma floresta com frutas, com a presença humana, mas é uma floresta que a natureza está se aproximando para cá. Em uma área onde era produzido, por exemplo, uma espécie só, soja ou eucalipto ou cana, então você tem a produção que não é nem alimento, né? Você tem a produção na monocultura de uma espécie só, às custas disso, de aquecimento, de desertificação, de contaminação por veneno. Aí, ao invés disso, quando você tem a substituição desses sistemas por sistemas agroflorestais, você tem a geração de alimento de verdade, numa grande diversidade. As árvores, elas mantêm uma produtividade, não o ano todo, mas sempre tem produção. Se não tem uma espécie produzindo, tem outra. Aqui praticamente o que tem bastante é pupunha o ano todo. Né? Citros, tem várias épocas do ano que tem citros, né? Carambola, tem várias, alguma coisa de banana ainda tem, que tinha muita banana no início implantada aqui. Os sistemas agroflorestais, eles restabelecem essas conexões, essa teia da vida mesmo, entre seres vivos com seu ambiente abiótico, né? A árvore, por exemplo, ela possibilita uma bomba de água. Ela retira a água do solo, das partes mais profundas do solo, e a partir da transpiração ela eleva essa água e vaporiza pelas folhas, e ela faz toda a ciclagem de matéria e nutrientes, ela forma esse microclima. Então a gente tem um resfriamento mesmo da temperatura. Aqui antes de ser agrofloresta, era uma área aqui que no entorno daqui sempre tinha uns alagados, uma questão de umidade. Hoje, depois de 12 para 13 anos, eu observo que no entorno aqui já está nascendo, está tendo uns afluentes de água. Então, quer dizer, a agrofloresta está trazendo mais vida ao sistema. Cada
elemento do sistema coopera com o outro, ele torna aquele sistema melhor para o outro, né, para o outro ser. Então não está competindo por água, por alimento, por espaço, ao contrário, tem uma cooperação muito grande, né? Cada elemento tem um papel fundamental no sistema e convive e coopera com outro elemento lá. Então isso é por si só já uma referência incrível para as crianças, né? E essa diversidade tem lugar para todo mundo e a cooperação. Aqui você não está lançando gases para a atmosfera, está fazendo ao contrário, a agrofloresta está captando gases e pondo nas folhas, na matéria orgânica. Então ela tem toda essa questão ambiental, né, que é uma das principais, desde que eu iniciei a fazer agrofloresta, sempre se preocupei com essa questão, né, de você cuidar do meio ambiente, né, de não estar soltando gases poluentes no ar. Aí mesmo um trator, uma pequena máquina, ela ajuda no processo com a grande indústria que tem no país e no mundo, né? E todos os educadores e educadoras podem trabalhar juntos, né, a partir de suas disciplinas, utilizar esse espaço da horta ou da composteira, inclusive de um sistema agroflorestal na escola, para trabalhar vários conceitos e que vão iluminar essas práticas mesmo e a prática vai voltar para a sala de aula e vai ser discutida e problematizada e exercitada também, né? Várias formas. Todo espaço ele tem ali a sua capacidade produtiva e aí eleger, né, o que dá para se fazer ali naquele ambiente, por quanto tempo, né? Porque a agrofloresta ela é um redesenho, né? Então assim, tem a atuação do ser humano ali nela, mas ela é um redesenho do que a floresta em si ela nos proporciona. Tem espaço para os professores e professoras de todas as disciplinas utilizarem o sistema agrofloresta ou o sistema agroflorestal como base para estudo e para teórico e prático para a escola. Observar um espaço que ele venha a acolher, né, essa proposta de agroecologia, desde mesmo um canteiro, né, de hortaliça, o que o coletivo daquela escola, a equipe daquela escola quiser pensar e buscar a orientação, né, assim, querer saber com quem já pratica ou visitar espaços que já fazem, fazer uma troca de momento, né, levar os agricultores, as agricultoras para aquele espaço. Coisa muito importante na escola é a gente trabalhar com esse resgate sociocultural, né, da cultura local, e mais nessa base ecológica, na base dessa visão integral e visão sistêmica da sociedade, a gente não deve falar assim, né, mas dessa reintegração da natureza, a gente deixar de ver a natureza como um ser uma coisa à parte e buscar essa reintegração, que nós não somos seres apartados da natureza. Então, e todos esses conceitos e essa base teórica da agroecologia, ela tem uma possibilidade muito rica de fazer essa reconexão. Os seres humanos que produzem agroecologia, produzem uma agrofloresta, eles vão estar em condição alimentar por um tempo decorrente muito longo, né? A gente sabe que os sistemas agroflorestais eles são mais resilientes, então após o sistema, as plantas, né, elas resistem mais a esses eventos climáticos extremos e além disso o sistema tende a ter uma recuperação muito mais rápida do que uma monocultura, por exemplo. Então a gente tem uma vida na sociedade que ela é uma vida exigente, né? E assim, não tem como fugir de algumas coisas, mas tem como a gente ressignificar algumas práticas. Eu sei, a gente sabe que no dia a dia na escola os desafios são imensos, assim, né? Então quando a gente trabalha de forma contra-hegemônica, é um trabalho muito desafiador, porque a gente tem várias
tarefas do dia a dia e cumprir vários conteúdos e cumprir metas e tal. Então a gente sabe da dificuldade disso, mas a gente pode buscar parcerias, por exemplo, nas universidades, nos projetos de extensão, mesmo com a iniciativa privada. Por exemplo, eu trabalho numa empresa privada, mas o nosso projeto ele tem essa interação com as escolas, né, do município, do estado. Então, assim, da gente realmente trabalhar junto, porque é a única forma, assim, que a gente pode transformar essa situação que a gente vive, caótica mesmo, em todos os termos, essa crise política, ambiental, alimentar. A gente só consegue transformar isso fazendo um mutirão muito grande mesmo de ação e trabalhar juntos e juntas para a gente reverter isso.